comigo, povo de Deus, povo abençoado. Eita, glória a Jesus maravilhoso. Estamos aqui em mais um podcast na mesa de Jesus. Tem o quê? Cura. Eita, glória a Deus. Para nós essa noite. E o nosso tema hoje é muito forte. Vem aqui com a gente, senta aqui na mesa, você é o nosso convidado de hoje. Porque está aqui, né, no nosso segundo módulo, né, do nosso podcast, Pastor Felipe. Amém. Em nome do Senhor Jesus, vamos falar de finanças novamente. Amém. E hoje vai ser um tema mais forte, Sim. né, um tema sobre renovação da mente. Amém. Será que a tua mente é renovada? Nós vamos saber hoje. Eu vou deixar aqui o Pastor Felipe se apresentar, para quem não conhece ainda. Pastor Felipe, se apresenta em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, né, na mesa de Jesus Tem Cura, com esse privilégio, né, de pautar e falar sobre o tema, né, de prosperidade, de mente renovada, e tenho certeza que vai ser tremendo para você, para a gente, né, e tenho certeza que vai ser um dia, uma noite, uma tarde, não sei a hora que você vai ver, mas que nós vamos aprender muito em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu falo que é um tema de muito aprendizado para nós, porque muitos aí querem empreender, muitos querem sair do sufoco, muitos querem sair de carteira assinada para ser PJ. Eu creio que tem muitas pessoas que querem ter crescimento e às vezes não sabem por onde começar. É verdade. E as pessoas acham que Deus, ele não está na prosperidade. É verdade. E hoje nós vamos entrar aqui na palavra de Deus, né? E vai ver que Deus também tem prosperidade para nós. É verdade. Né? Deus tem cura para nós. Então senta conosco hoje na mesa, fica à vontade na mesa, né? Igual o pastor falou, eu não sei que hora que você vai ouvir o podcast aí, mas senta, pega uma caneta, pega um caderno, Anote, escreve, né? anote as dicas. Verdade. Porque hoje vai sair muitas dicas aqui hoje. Sim. Nós temos várias perguntas aqui dos internautas nossos que deixou Verdade. muitas perguntas para nós. Nós vamos aqui Isso hoje mesmo. perguntar o pastor em nome do Senhor Jesus. Eu já quero começar, pastor, deixando aqui um texto bíblico. Sim. Essa palavra fala muito comigo. Essa palavra trouxe muito crescimento na minha vida. Sim. Né, em nome do Senhor Jesus. Eu costumo falar que eu conheço o poço. Já sei a medida dele, a profundidade. Já tem né? experiência, Já né? tenho experiência com o poço. E eu falo até quando eu já nasci no poço. Sim. Né? Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de sair do poço. E muitas das vezes é por causa da mente que não se renova. É verdade. E hoje nós vamos renovar a nossa mente. E eu creio em Que nome de comece Jesus. por mim. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E o texto bíblico que eu vou deixar está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Forte esse tema, né, Muito pastor? forte, muito forte. Muito forte. E nós vamos entrar nesse texto, né, que é um texto muito forte sobre a renovação da mente. Esse podcast é um podcast espiritual, né, que vai tratar de feridas emocionais e espirituais também. E quando fala sobre renovação da mente, significa que essa mente ela já foi usada, né? Ela já teve um uso, seja ele um bom uso, seja ele um mau uso, né? E quando fala sobre esse tema, abre um leque muito grande, né? Nós podemos começar falando sobre mente cansada. Uma mente cansada, ela não prospera. Não. Uma mente cansada, ela não produz nada, né? Uma mente cansada, nós vemos hoje que é o mal do século, né? A ansiedade, a depressão, e tem tudo a ver com prosperidade, que alguém ansioso, ele não vai conseguir prosperar. Não consegue tomar Decisões, importantes. não consegue. Alguém que está entrando num quadro de depressão, ela não tem objetivo de prosperar. Ela nem quer prosperar. Ela não tem sonho de Ela nada. não tem sonho de nada, ela quer ficar ali trancada, trancafiada às vezes no quarto, né? Então a renovação da mente pode ser uma mente cansada. Quem sabe, porventura, você que está assistindo aí, você tem a sua mente cansada, né? Você tem vontade de produzir, tem vontade de vencer, tem vontade de prosperar e não consegue, porque a mente, ela está bloqueada. Então, assim, vamos falar muito sobre isso, né? Sobre essa mente cansada, como descansar essa mente que acredito que é só em Jesus, né? Só em Jesus. Só em Jesus. Porque ele está falando aqui que ele pode todas as coisas, né? Que não vos conformeis com esse século. Então nós não vamos conformar com o nosso estado, não vamos conformar, não se conforme com a situação que você está vivendo. Porque muitas das vezes também, pastor, eu converso muito com meu esposo, né, pastor Washington, eu sempre falo para ele que às vezes as pessoas elas conformou com a situação. Tem pessoas que conformam com aquela situação e elas não conseguem dar o primeiro passo, elas não conseguem sair daquele estado de procrastinação. É verdade. Né? É verdade. E elas não conseguem conseguir pensar, elas não conseguir projetar. Né? E muitas das vezes é por causa da mente está cansada. Sim. Né? E nós sabemos que tudo em Deus nós podemos, muitas Ser coisas renovado. em Deus.
ser renovado, porque Deus é um capaz de nos renovar, um capaz de nos transformar. É verdade. Por isso que eu falo que sempre na mesa de Jesus vai ter cura para nós. Vai ter cura, né? em nome de Jesus. E todas as curas, o Senhor na mesa de Jesus tem todas as curas que você precisa. Porque de repente tem pessoas que estão com a mente tão fechada que ela acha que a prosperidade não é de Deus. É verdade. Então tem isso também. E o que você tem a dizer sobre essas pessoas que não conseguem mais sonhar? Então, eu tenho até um pequeno testemunho, bem rápido. Quando eu tinha o meu pai, né, vivo ainda, e meu pai, ele era alcoólatra, ele era dependente, né, de bebida alcoólatra, e eu muito jovem ainda, muito pequeno, e já tinha uma visão de crescimento, de querer alguma coisa a mais, e via meu pai como alguém que estava na minha frente, né, por ser mais velho, por ser experiente, né, mesmo no quadro da situação que ele vivia, ele era experiente na vida, né, e eu fiz uma pergunta pro meu pai, e a pergunta era: pai, por que você não... Você é um cara tão trabalhador, é um cara que tem carteira, é um cara que anda em um monte de carro das pessoas e não tem um carro. Eu falei: por que você não compra um carro? E ele falou: é muito difícil, é muito difícil. Aí eu perguntei assim: mas é difícil por quê? Ele não teve a resposta. Hoje eu tenho a resposta que a mente cansada dele, o vício que ele tinha, limitava o crescimento e a vontade de ter as coisas, ou até mesmo conquistar as coisas. E tem também os vícios, né? Os vícios. Os vícios, às vezes, é o maior inimigo da pessoa, né? Já ouvi relatos de pessoas que falam que eu só fumo cigarro normal, né? Mas pessoas que ficam fatigadas após fumar o cigarro. Então quer dizer que esse cigarro também, ele pode afetar o crescimento mental, espiritual e financeiro da pessoa. Ela pode estar fatigada, o cigarro pode estar tirando alguma coisa boa de pensamento dela por causa de um cigarro. Às vezes fala assim: o cigarro é liberado e tal, mas pode ser um problema. Quem sabe porventura alguém aqui que está vendo esse vídeo fuma e está conseguindo, como é que fala, identificar com isso, né? Eu já ouvi relatos de pessoas assim: eu fumava muito, eu fumo muito, eu me sinto cansado, me sinto fatigado, e às vezes eu tento tirar um estresse com o cigarro. Quem sabe o cigarro também não está tirando outras coisas. Você tentando tirar o estresse, tá ficando mais cansado. Mais cansado, né? É igual álcool, as pessoas bebem para sair muitas das vezes do problema. Né? E vai ter mais problema ainda. Vão criar mais problemas, né? Eu tenho até uma frase aqui que eu anotei aqui: prosperar após errar, né? Renovação da mente vai falar também do nosso erro. Quem nunca errou, né? Quem nunca errou em investir, quem nunca errou em acreditar, quem nunca errou em começar, né? Às vezes alguém começou um negócio, errou e parou. Por quê? Porque ele começou, ele teve às vezes uma mal experiência e a mente dele ficou toda atrapalhada, né? Porque às vezes também, por causa do erro, a pessoa trava. Ela acha que ela não vai conseguir mais, né, conseguir fazer um outro negócio. E ali trava a mente dela e ela acha que vai ser da mesma maneira. É verdade. E eu sempre falo que a gente, Felipe, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar Deus acima de tudo. Verdade. Em primeiro lugar. Também muito o erro das pessoas também são não de consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Acho que o erro maior, né? O erro maior do ser humano, do ser humano, é não colocar Deus acima de tudo, não colocar Deus na frente das coisas, né? Começa um negócio tudo errado, começa sem perguntar a Deus e consultar a Deus, sendo que nós temos um Deus todo-poderoso que sabe responder, né, as nossas perguntas. E muitas das vezes Deus fica em silêncio para ver como que você vai reagir. Né? É porque tem uma coisa que trava a pessoa, que é o medo, e tem uma coisa também que atrapalha, que é o excesso de confiança, né? A pessoa que tem o excesso de confiança, às vezes, ela não consulta Deus, né? Não, mas eu tenho habilidade. Eu sei fazer. Mas é da vontade de Deus de fazer? Eu conheço aquela área. Conheço aquela área. Então, você vai ver que às vezes assim, o medo trava e o excesso de confiança também derruba, né? Então, assim, a maneira correta realmente é consultar a Deus, né? A Bíblia, ela tem um relatório do começo ao fim de como você prosperar, de como você vencer, de como você se comportar, né? Então, se você hoje aí que está assistindo, você está se sentindo assim, com sua mente cansada, você quer prosperar, mas não consegue dar o primeiro passo é você pedir essa tranquilidade a Deus, né? Essa paz de espírito, né? Porque muitos falam da prosperidade financeira, do dinheiro, de poder comprar o que você sonha, deseja, de você ter coisas boas, mas não adianta você ter coisas boas se você não tem uma prosperidade de paz dentro de você. É uma paz de espírito, né? Mente cansada não tem paz de espírito. Não produz também. Não produz nada. Então, sim, o primeiro passo é você ter paz de espírito, né? É você buscar em Deus essa paz. Falar: Deus,
que seja no pouco, Deus está no controle. Que seja no muito, Deus está no controle. Então, sim, se você hoje quer ser renovado a sua mente, nós vamos pedir a Deus para que Deus renove a sua mente, tire esse cansaço da sua mente, para que você prospere, porque a prosperidade é de Deus. É de Deus. Eu também penso de Deus. E eu quero já perguntar para você, pastor, como que foi a sua trajetória? Como que você começou? Já que você já contou, né, você veio de uma família com um pai alcoólatra, né? Sim. Pessoas que são alcoólatras, pessoas que têm vício, elas não conseguem, é de raro, né, uma pessoa que tem vício conseguir prosperar. É verdade. E como que você começou? Qual foi a sua trajetória? Você teve dificuldade? Qual que foi, o que você fez? Qual foi o primeiro passo que você tomou? Isso, se eu for muito a fundo, né, da minha história, tem a ver com meu pai, que meu pai, pelo problema do alcoolismo, ele acabou deixando minha mãe e mais 2 irmãos, né, e para viver até uma aventura com outra mulher, e naquele quadro de alcoolismo não tinha pensamentos, não tinha, né, noção às vezes do que estava fazendo, e acabou deixando a gente desamparado, né? Deixou uma mãe que não trabalhava, que cuidava da casa, 3 filhos, eu com 7 anos, e nós tínhamos 2 opções, era ir para a escola e não comer, ou trabalhar e comer. Então fui obrigado a trabalhar com 7 anos de idade, né? Eu trabalhei com um senhorzinho, o senhor Mauro, e já está no céu, mas foi um cara que me ensinou muito, sabe? Ele me deu uma oportunidade, e no meu desespero eu arrumei uma oportunidade. Então com 7 anos eu já comecei no ramo de turismo, né? Trabalhava de garçom. De 7 anos até os 16 anos eu fiquei também nesse ramo. Como garçom, fui aprendendo muitas coisas, muitas técnicas, que tudo que você faz, seja para alguém de uma empresa, né? Às vezes alguém não vai começar uma empresa agora, mas trabalha para alguém, ele tem crescimento na empresa, ele pode crescer na empresa. Então tudo que tinha em possibilidade de crescimento eu tentava fazer, né? Quando me limitou a ser garçom, eu aprendi uma profissão que era churrasqueiro. Que na época eu gostava, tipo assim, se alguém ganha mais do que eu e eu consigo fazer, eu quero também fazer. Não querendo das pessoas, mas querendo aprender também para ter um bom salário. Então assim, na época o churrasqueiro ganhava um salário e meio e o garçom ganhava um salário. Então eu aprendi que ser churrasqueiro ganhava muito mais. Então, Renovação da mente. Renovação da mente. Falei, opa, né, eu não quero ficar com salário, eu quero ficar com salário e meio. Comecei a trabalhar como churrasqueiro, aprendi a profissão do cozinheiro, até chegar a ganhar 2 salários. Então, assim, é um crescimento. Eu queria aquilo ali, eu precisava daquilo ali. Da mesma maneira, eu entrei no meu ramo, mas primeiramente para as pessoas, né? O churrasqueiro, junto com o cozinheiro, ganhava 2 salários. Mas eu aprendi fiquei sabendo que o acabador de móveis, é muito interessante isso, o acabador de móveis, ele ganhava 2 salários e meio. Eu falei, então eu quero ganhar 2 salários e meio. Então eu vou mudar radicalmente, porque eu preciso de um salário melhor para os objetivos que eu tenho na vida. Eu estou entrando na mente dele aqui. Parece que ele já pensa aqui, já pensa lá, tá lá, já pensa lá. E é um pensamento bom, né? É um pensamento de crescimento que é bom. Que as pessoas falam assim, eu tenho a missão de crescer. A missão de crescer é tremenda. Eu quero crescer, eu quero... se eu estou me formando a medicina, eu quero fazer pós-graduação em outras coisas, especificações, então assim, é uma ambição de crescimento. O que nós não podemos ter é ambição nas coisas dos outros, né? Cada um tem a sua história, né? Eu não posso ter a ambição de alguém que já trabalhou, já capinou, já fez de tudo, e hoje é próspero. Eu não posso ter ambição naquilo que ele tem, né? Eu posso ter ambição de crescimento. Então quando eu vi que a oportunidade de acabador de móveis ganhava mais, eu entrei na empresa, eu fui deixando para trás aquilo que não cabia mais a mim e os meus desejos e entrei como acabador de móveis. Quando chega na empresa de acabador de móveis, eu vi que ali tinha gente que ganhava mais. Falei, meu Deus, mas é assim, a mente está sendo renovada. Eu tinha um propósito de crescer na vida, sabe? Tenho ainda. Então eu vejo, hoje eu conto isso, vendo que era um processo já de Deus na minha vida, né? Ele já tinha colocado essa vontade de crescimento. Então ali eu percebi que o marceneiro ganhava mais. Porque ele produzia as peças que o acabador acabava. Falei, quero ser marceneiro também. Né? Então eu aprendi a dar acabamento, fazer o móvel. E via que o vendedor ganhava comissão. Eu tinha como trabalhar como acabador de móveis, ganhando meu salário. Eu fazia serão à noite. É minha trajetória.
fazia serão de noite fazendo peças, e durante o dia, quando chegava cliente, eu via que a loja onde eu trabalhava, ela ficava fechada porque não tinha vendedor. Eu falei, mas por que não tem vendedor? Eu falei, não, porque o patrão que tinha essa empresa não gostava de vender, de trabalhar com o público. Como eu trabalhei muito tempo com restaurante com o público, então eu falei assim, não, eu atendo. Quando chegar aqui, mas tem algum benefício? Tem. Toda venda você vai ganhar uma comissão. Eu falei, opa, então eu comecei a trabalhar de acabador, aí eu virei acabador, marceneiro e vendedor. Passou um pouquinho e me colocou como gerente. Como gerente, eu aprendi os erros que a empresa de outro tinha. Então, assim, nós vamos errar quando nós tivermos nossa empresa. Só que eu estava ali numa visão por fora, né? É fácil falar que a pessoa está errando, sendo que a gente não está envolvido naquele erro. Mas quando a gente se torna uma vez um empresário, você vê que aqueles erros a gente também comete, né? Só que eu peguei daqueles erros daquelas empresas e hoje, como Deus me abençoou com a minha empresa no ramo de móveis, eu pego todos os pós e contra e aplico na minha empresa. Então, assim, a minha trajetória foi de conhecimento. Conhecimento. E o conhecimento também é muito importante. Conhecimento. Eu conheci tudo, antes de montar a minha empresa, eu conheci tudo com aquilo que eu trabalhava. Tem uma frase muito importante que fala assim, ó, quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha. Então, hoje eu não trabalho, eu trabalho com o que eu gosto. Então, eu aprendi muita coisa, eu aprendi dentro daquela profissão. Então, tem gente, Felipe, que está sendo escravo. É. Porque não trabalha no que gosta, reclama do emprego. Verdade. Já levanta da cama e reclama. Mas é um sinal, né? É um sinal que está errado. Só de você falar assim, nossa, eu vou ter que trabalhar hoje, já é um sinal do que você não gosta daquilo que você faz. Verdade. E eu sempre falo, gente, se for para varrer rua, faça aquilo que você gosta, né? Eu sempre ouvi essa frase da minha avó. Sim. Minha avó sempre falava comigo, faça aquilo que você gosta. Eu lembro quando eu saí da minha empresa, trabalhava numa empresa, eu saí dessa empresa para trabalhar com faxina, gente. Ninguém entendia a minha loucura. Mas eu vou trabalhar com faxina, gente, eu gosto de limpar. Eu vou trabalhar com faxina e foi um sucesso. Tá vendo? Comecei a colocar em prática e foi um sucesso. Sabe? Por isso que é importante você estudar aquilo que você gosta. É verdade. Isso verdade. também é muito importante. É muito importante. Porque às vezes você trabalha numa empresa, né? Você que está nos assistindo. Você trabalha num lugar. E você não está mais satisfeito com a empresa. Reclamar não é a solução. Amaldiçoar o lugar também não é a solução. Né? Conheço quadros de pessoas que hoje trabalham em restaurante e às vezes chega um cliente, vai fechar 10 horas e o cliente chega 9 horas. As pessoas já ficam ali amaldiçoando quem está chegando para comer. Essa pessoa, tal, não é horário de comer, tal. É horário sim, é horário comercial, está aberto, tem até 10 horas. Então assim, a pessoa está insatisfeita no local que está, mente cansada, num trabalho que está te trazendo mais cansaço ainda. Então se você não está satisfeito, às vezes com o salário, com as pessoas, ou até mesmo com você mesmo, né? Com o lugar, é momento de refletir e você se posicionar, né? Orar a Deus. Orar a Deus é o mais importante, né? Mais importante. E tomar a decisão. Lembrando que mente cansada, ela não produz, ela não produz, ela não prospera. Ela não sai nem do lugar. Não prospera, então se você se sente assim, é momento de você refletir. Às vezes não é o lugar, às vezes é a posição que você se encontra hoje. E essa posição pode ser mudada. E o ambiente pode ter um crescimento. Às vezes a gente atrapalha até o crescimento às vezes, de lugares, né? Se você abençoa o lugar que você está, você vai ter um crescimento também. Mas se você amaldiçoa o lugar que você está, você vai viver no lugar de maldição. Vai. Né? Eu sempre falo, pastor, que eu no meu trabalho, eu sempre falava, Deus, prospera esse povo, meu Deus do céu, que eu preciso do meu salário. Então eu orava. Eu orava antes de eu começar a faxina, eu orava pedindo a Deus que prosperasse aquele povo. Prosperasse. Né? Eu acho que essa é a solução, quando né? a gente abençoa o lugar que a gente trabalha, eu acho que muito mais a gente ganha também. Muito mais. A palavra de Deus diz, né? Abençoareis o que te abençoares, né? Então, assim, se você está insatisfeito com o lugar que você trabalha, é o momento de repensar. Repensar, pedir a Deus que te dê uma nova oportunidade e, quem sabe, às vezes, uma nova porta. Então, se você precisa de uma nova porta, mas você é uma pessoa que abençoa o lugar, nós profetizamos sobre a tua vida. Uma nova porta, uma porta de emprego, uma porta de empresa também, receba, né? Mas se você ainda não está preparado para ter uma empresa porque você não consegue abençoar a empresa de outro, então mude sua mente. Estude você primeiro. Mude sua mente. É forte, né? É forte. E eu já quero começar com uma pergunta, pastor. Os internautas deixaram várias perguntas. Muito legal. Né? Deixaram várias perguntas para a gente aqui. E eu já quero perguntar para você qual o momento certo
de tomar uma decisão. Pode ser ao sair do trabalho e montar uma empresa. Porque às vezes a gente acha que empresa, gente, um negócio próprio, pastor, a gente acha que é uma empresa muito grande. Mas às vezes, deve ter pipoca na porta da escola. Eu mesmo cresci, né, ali quando eu estava ali no fundo do poço, quando eu falei que eu conheço o poço muito bem, eu com meu esposo, a gente passou um momento muito difícil na nossa vida, e a gente vai voltar aqui, a gente vai contar, eu e meu esposo, esse testemunho, né, que Deus fez na nossa vida. Né? E eu comecei ali, eu orei, porque eu falo com você a importância da gente orar, a importância da gente jejuar. Eu entrei em jejum, eu acordei, eu vi a situação, e eu olhei ali pro meu esposo, a gente tomou uma decisão errada de vir para cá, para a cidade, sem consultar Deus, nunca faça nada sem consultar Deus. E ali eu falei, eu disse pro meu esposo, eu falei, meu bem, a gente fez uma péssima decisão. Mas agora não tem como a gente retornar, né, o leite para a vasilha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pedir perdão a Deus, nós vamos orar, nós dois, nós vamos, por isso que eu falo pra você, reino dividido não prospera. Vamos começar também, vamos falar sobre isso no casamento, porque reino dividido não prospera. Verdade, né? Verdade. E ali porque ali ficou ele para um lado murmurando, eu para o outro lado murmurando, a gente reclamando, e a gente não sabia para onde fazer, e ali Deus me deu assim esse entendimento. E naquela hora ali a gente ajoelhou nós dois, a gente orou junto, e a gente pediu uma direção para Deus. E quando eu acordei, assim que eu acordei, eu falei, Deus, eu vou entrar em jejum agora. E eu só saio daqui, desse lugar aqui, quando o Senhor me responder. E ali eu não saí. Batia na porta, meu telefone tocava. Eu não saí nem para ir no banheiro. Eu só saí daqui quando o Senhor me responder. Eu entrei em oração 7 horas da manhã. Sabe que hora que Deus foi me responder? 5h05 da tarde. Meu Deus. E o Senhor me respondeu. Começa do pequeno, porque muitas das vezes você já quer começar uma empresa grande. Verdade. Aí eu quero uma empresa grande igual do pastor. Mas você começou com pouco. Né? Ele falou aqui sobre a trajetória dele. Porque às vezes só todo mundo olhando para a empresa dele, Elohim. Mas ninguém viu a trajetória quando ele começou lá com 7 anos de idade. Ali já conta como uma trajetória. Verdade. Né? E às vezes as pessoas já querem começar com uma empresa grande. E ali eu comecei congeladinho. E ali eu tive várias pessoas que vendiam pra mim. Ali eu comecei a sair do poço, eu e meu esposo. Meu esposo pegava uma caixa de isopor, ele ia pro cachoeiro e ia pros lugares pra vender. Então a gente também, uma coisa que a gente não pode ter, é preguiça. Preguiça. Né? Nem então, vergonha, né? Nem vergonha de trabalhar, nunca. Nunca podemos ter. Tem gente que cata latinha e ganha muito bem. E você viu que foi uma renovação da mente, né? Foi uma renovação da mente. Porque vocês, mesmo confessando que erraram uma trajetória, mesmo assim Deus deu o quê? Oportunidade de quê? De reconhecer o erro, né? E mudar a mente, o jeito de pensar. E né? reconhecer que você errou. É o mais e saber recomeçar, porque às vezes as pessoas também não sabem recomeçar. Por isso que eu tô com essa pergunta aqui, né? Não, é uma pergunta muito boa, né? É o momento de tomar decisão, né? Qual o momento certo de tomar uma decisão? O momento certo de tomar uma decisão. Que seja sair de uma empresa, que seja construir uma empresa. Sim. Acho que o primeiro ponto que a pessoa tem que ter é objetivo. Tem que ter um objetivo, né? Eu vou sair dessa empresa, eu vou fazer o quê? Não sei. Então não sai. Não sai porque você vai precisar, creio eu, às vezes, uma alimentação, pagar alimentação. Se você vive de aluguel, você precisa de um aluguel. Se você tem um filho, tem as coisas. Então você não pode fazer nada atropelando o que é necessidade, né? Então assim, objetivo, eu quero sair dessa empresa, mas eu quero montar meu próprio negócio. Tem uma reserva guardada? Né? Como você vai montar um próprio negócio sem uma reserva? Como vender um geladinho se você não tem dinheiro pro suco? Se eu te falar pra você que eu comecei o geladinho com 10 reais, gente. Tá vendo? Tem que ter uma reserva. Tem que ter uma reserva. Né? É porque tem pessoas que às vezes tudo que tem vai embora. Não pensa que amanhã pode faltar um leite. E às vezes não tem um dinheiro pro leite. Então você tinha que um propósito, um objetivo e você tinha um pouco, 10 reais. Mas o pouco com Deus é muito. Então assim, tenha objetivo, tenha reserva. Eu vou começar com geladinho. Ela sabia que geladinho com 10 reais já começava. Mas às vezes você quer começar com alguma coisa que precisa de uma máquina, um material, uma máquina mais pesada. Tenha pelo menos dinheiro da máquina para começar. Porque se você tem na máquina, você vai ter saúde, o objetivo e correr atrás. Então assim, o momento certo de você tomar uma decisão é quando você sabe para onde você quer, aonde você quer ir e aonde você quer chegar. Eu acho que é o momento certo. Tem que saber, eu quero isso, eu quero chegar assim. Mas, como você mesmo disse, não almejar, eu vou vender picolé, mas eu quero ter agora aquela empresa de sorvete com 1000 freezers. Não é assim. Então você vai pegar o picolé, você vai vender na caixinha,
sobrou dinheiro, você vai investir na sua empresa, vai comprar um carrinho para cansar menos, né? Do carrinho você pode pensar num ponto físico. Então assim, objetivo, pé no chão, saber quem você é, o que você quer ser e ter reserva e pegar o dinheiro da sua empresa e implicar tudo na sua empresa. É uma resposta. É uma dica boa, né? É uma dica muito boa. É. Então, já quero entrar aqui na outra pergunta. O que é necessário deixar para trás para prosperar? Prosperar? Coração. Coração? Empresa ela não pode ter coração. É forte. Não pode. Uma coisa é dinheiro, outra coisa é amizade, irmandade. Eu posso pegar 10 gatinhos aqui? Depois eu te falo. Aí o coração dói. Mas no momento em que você precisar reativar sua empresa, às vezes quem seu coração doeu não vai te favorecer. Então assim, dói demais, dói. Se falar um não para alguém, dói. Mas é muito melhor falar um não para alguém do que corrigir depois alguma coisa que alguém fizer para você. Então assim, quer prosperar? Quer vencer? Tira o coração. Não estou falando que você não pode ser carinhoso, generoso, né? Mas se você vai tirar da sua empresa para pôr na mão de outra pessoa que vai só derrubar, não tire. Então tire o coração. Tire o coração. Eu acho que essa é a maior dificuldade que tem. Eu demorei a tirar meu coração. Estou falando para vocês por experiência própria. Demorei, falar assim, não tem nada a ver, deixa eu ir. Mas no momento que eu precisei do coração de alguém, não consegui. Então, você vê que nem tudo é coração. Quando alguém está com você, às vezes, realmente é o dinheiro. Né? É o que importa. Se você é contratado para fazer um serviço, você não está fazendo alguma coisa para o seu patrão porque você gosta dele, não. Está fazendo pelo dinheiro. Né? Claro. Se você recebe para fazer, isso não é favor. É difícil ouvir isso, né? É difícil. Mas se você recebe para fazer, isso não é favor, isso é obrigação. Entendeu? Então as pessoas confundem isso, né? Não, hoje aqui eu fiz isso, tal, mas você recebeu para isso. Então você não fez nenhum favor, você fez a sua obrigação. Eu vim com propósito. Propósito, Tem pessoas que andam sem propósito, pastor. Sem propósito. E às vezes atropela o seu. Pois é. Então pessoas sem propósito não podem caminhar com você. Não pode. Não. Pronto. E aqui também dá uma pergunta. Tem, né? Hoje o pessoal está perguntando. Hoje qual o poder da decisão? Poder da decisão. Essa é forte. Esse é forte. Mas eu vou pegar essa pergunta com a resposta que você já deu. Tudo Deus. Tudo Deus. É oração. Eu vou decidir alguma coisa. Mas eu vou decidir pelo meu conhecimento, eu vou decidir pela voz de Deus. Né? Deus enxerga mais do que a gente. Ele enxerga mais do que a gente. A gente nós estamos sofrendo ali, temos que decidir um negócio, mas às vezes não é o momento. Eu sempre falo que o não de Deus também é resposta. É muita resposta. Ninguém quer ouvir, né? Não, ninguém quer ouvir o não de Deus. Aí quando Deus também fica em silêncio, também ninguém quer. Aí me trouxe a memória Jó. Né? Quando Deus ficou em silêncio, quando Jó perdeu tudo, né? Ali quando os amigos, né? Ali mostrou também que nem amigo ele tinha. Né? Porque todos julgaram ele, principalmente a esposa dele. E ali eu vi, né? Que é quando a gente perde tudo, que a gente vê quem está do nosso lado. Verdade. E quando Deus fica em silêncio, tanto que dói em nós. Né? Quando Deus está tratando a gente. E Deus ficou em silêncio, gente, comigo na resposta de lá de um dia inteiro. Né? E às vezes a gente já quer, eu orei que 10 minutos eu já quero que Deus me responda. E Deus não vai responder na minha hora nem no meu momento. E de repente Deus não vai te dar algo que você não esteja preparado. É verdade. Tem isso também. Tem isso também. E uma coisa muito forte é quando você consulta Deus, Deus permite e você não toma decisão. Essa é a minha forte. E aí? Tem gente pessoas que paralisadas, né? O que você tem para dizer para essas pessoas que estão paralisadas? Pessoas paralisadas. Deus já mostrou, a pessoa tem um objetivo. Deus já mostrou o que tem que fazer, mas o medo atropela a resposta de Deus. Deus está falando, faz. Mas o medo vai atrapalhar de tomar a decisão. Então a maior ferramenta contra a decisão certa é o medo. É o medo. Mas se você hoje tem objetivo, sabe para onde você quer ir, Deus já mandou você ir, está esperando o quê? O primeiro passo é seu, não é de ninguém. Então, quer saber se vai dar certo? Tente. Se você tentar, você nunca vai saber. Né? E outra coisa que a gente também pode ficar também, por que eu não fiz? Se eu tivesse feito, será como seria, né? Então tem isso também. É verdade. Né? Eu sempre tenho uma pergunta para mim mesmo, assim, eu até pergunto para mim mesmo, eu falo assim, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu e minha casa nós somos prósperos. Nós somos abençoados, seja financeiramente, seja espiritualmente,
seja mentalmente, graças a Deus, Deus ele trabalhou muito em nós, né? Nas dificuldades, a gente aprendeu um pouco. Quando Deus abriu muitas portas, a gente sabe que a humildade tem que permanecer a mesma. Então, assim, eu sempre pergunto para mim mesmo assim, se eu tivesse começado antes, será que eu estaria mais longe? Mas aí a gente pega aquela palavra de Eclesiastes 3, tudo tem um tempo. Há um tempo para todas as coisas. Tem um tempo. Então você fala, não era antes, era agora, né? Só que tem pessoas que estão atrasando às vezes o tempo de Deus, né? Deus está falando, é agora. E as pessoas, não, deixa para depois. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Tem pessoa, amanhã eu vou levantar, amanhã eu vou começar. Tudo amanhã. Tudo amanhã. Só que aí depois, quando for amanhã, já acordou desanimado, porque o Satanás também trabalha. Vamos dizer que também o Satanás vai trabalhar também contra a sua mente. É verdade. Não, você não tem condições não, Felipe. É verdade. Olha de onde você veio. Olha a família e da onde você nasceu. Seu pai alcoólatra, olha a situação. Você não tem condições, que Satanás também vai trabalhar na nossa mente. Vai. É por isso que nós precisamos ser renovados. É por isso que nós precisamos buscar essa renovação em Deus. Porque Satanás vai fazer de tudo para trabalhar na sua mente, para que você não prossiga. É verdade. O único que não quer que você prospere se chama Satanás, né? Não é o vizinho, não é o inimigo, não fizeram uma compra pra mim. Não. Quem não quer que você prospere é o diabo. Que você não seja fiel a Deus, fiel à sua família, fiel ao amor que você recebe, né? A fidelidade em tudo é o começo de você derrubar tudo aquilo que o Satanás, tudo aquilo que o diabo tenta levantar contra a sua vida. Ser fiel. Fiel no dízimo, na oferta. E quando vai falar de dízimo e oferta, é porque o pastor vai roubar. É isso que o diabo ele pega as coisas muito fácil, assim, vai dar dinheiro da igreja? Paga água com o quê? Da igreja. Paga aluguel com o quê? Com um abraço? Não tem jeito. Aí o diabo vai falar na mente das pessoas fracas, né? Porque pessoas prósperas não caem nem nessa balela do diabo, né? Vai dar dinheiro pro pastor, vai dar dinheiro pro pastor. Não, o diabo vai falar isso com você, sabe por quê? Porque ele quer ver que a igreja é fechada. Todas as igrejas, todos os lugares, é dinheiro que roda, não é? É dinheiro. Pagar conta de luz, conta de água, aluguel, é com dinheiro. E quando você investe com amor na obra de Deus, é a maior dica da noite. É a maior dica desse segundo. Eu acho que vai ter muitos casos. Eu acho que vai ser muitas. Vai ter o terceiro. Vai ser muitos podcasts falando sobre a receita, que é muito amplo. É muito amplo. E eu quero dizer isso para você, e eu gosto de dizer isso sobre você ofertar, você dizimar, né? Você que não é cristão, você também fazer essa caridade, né? Você plantar. Você vai colher aquilo que você planta, né? Se você não planta nada, vai colher nada. Não tem como. E o diabo vai trabalhar sempre na sua mente. Não ajuda. Não ajuda. E você sabe que no nosso meio mesmo, eu falo por experiência própria. Você não vai colocar na mente, né? Você não tem para ajudar. E não ajude, né? Não ajude. Às vezes você quer que a gente passe aperto para ver até onde vai. Irmão, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Não é porque alguém não vai fazer que a obra vai deixar de ser feita, sabe por quê? Vai chegar um mendigo lá, vai ser abençoado e vai ser a pessoa às vezes que vai mais ajudar o ministério, né? Eu estou falando agora de ministério porque esse podcast é um podcast de Deus, então é através do Espírito Santo de Deus que vai ser revelado tudo aqui, né? Então quando você não planta nada, você não vai colher nada. Quer uma plantação boa? Você quer amor da sua esposa. Você não planta amor com a sua esposa. E tem isso também. Como que você vai receber? Tem homens que não são fiéis. Não são fiéis. Isso. A fidelidade não é só dinheiro. A fidelidade é em todos os temas, né? É no casamento, sua família. Às vezes você... meu pai não me abraça. Tentou abraçar seu pai? Seja fiel no abraço, mesmo que ele não faça. Pode ter certeza que o que você está plantando, você vai colher. E tem uma coisa, pastor. Tem homens que acham absurdo pagar uma unha para mulher. É verdade. Dinheiro jogado fora. Acham absurdo pagar um salão para mulher. É verdade. Né? Então, e às vezes elogia uma unha bonita de alguém numa empresa, né? Nossa, que unha bonita, minha esposa não tem uma unha assim. Tá investindo, né? Pra casar tem que ter dinheiro. Tem que investir na esposa. Né? Meu marido tá lindo. Se tiver um carro, se o carro estragar, se você não arrumar, vai só acabando, né? Vai só acabando. A gente tem que investir na sua esposa, né? E uma pergunta também aqui. Qual que é a sua sugestão sobre sociedade? Sociedade. Quando você pega 2 pessoas com medo, 2 pessoas é legal começar. Porque se 2, quiser 1. Eu sei 1, né? Tá. Se você não consegue começar uma empresa sozinho, mas você às vezes assim, a pessoa ela tem um dinheiro
e a outra pessoa tem o talento. Une, né? Eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho talento. Você tem como cooperar com o dinheiro e com o talento. Então você vai começar muito bem. Porém, uma sociedade pode durar para sempre. Mas uma sociedade também tem que terminar. Sabe quando? Quando eu penso para cá e alguém pensa para lá. Eu lembrei de Jó. Não, lembrei de Ló. Ló. De Ló e o sobrinho dele. Então, não tem como prosperar. Se eu quero vir para cá, e a gente tem que andar junto. Eu quero vir para cá e você quer andar para lá, acredito que é o momento de você caminhar sozinho. Eu acredito muito na sociedade pacífica interna, porque às vezes quando termina uma sociedade as pessoas querem ficar inimiga da outra. Não, se a empresa prosperou e você pode ter uma sociedade rompida, mas que você seja feliz de um lado e o outro seja feliz de outro, um pode complementar o outro, não estando junto, estando separado, mas complementando o outro. Mas as pessoas têm a mente fechada, ou seja, ou é comigo ou é com ninguém, né? Se não for assim, não tem jeito. Uma sociedade é bênção quando os dois pensam igual. A sociedade entre quando que mexe com dinheiro é pior que o casamento. Pode ser homem com homem, que tem uma sociedade, mulher com mulher é uma sociedade, né? Mexe com dinheiro. Então ali é pior do que o casamento, porque o casamento às vezes você dá um abraço, e resolve um pouco, né? Não tem como, num calor de uma empresa, às vezes a empresa não está faturando, às vezes a empresa está com uma dificuldade ali e os ânimos vão ficando mais exaltados e as pessoas não têm a capacidade de pensar junto. Como resolver essa situação? Não é explodindo, é resolvendo a situação. Então assim, sociedade é bênção? É bênção. Eu acredito que sociedade é feita para começar e depois ampliação. Né? Ampliação, cada um vai fazer o seu. Eu acredito nisso. Né? Então pense muito bem. Pense muito bem. Antes de começar alguma coisa. Tem o mesmo objetivo? Amém. Não tem? Nem comece. É por isso que é necessário sentar, conversar, fazer reuniões. Né? Seja maduro, né? Não está dando certo também? Não seja maduro. Então. Pergunte sempre a Deus também. Sempre a Deus. Deus é do Senhor, porque Deus vê coisa lá na frente que os nossos olhos não conseguem enxergar nesse momento. Às vezes Deus tem coisa para sua vida, não tem para a vida do seu sócio. Aquilo ali, aquele propósito. E também tem, pastor, pessoas que estão preparadas para ser abençoadas e tem pessoas que ainda não estão preparadas para ser abençoadas. Tem isso também, por isso que é necessário a gente consultar Deus. É verdade. Né? E eu tinha preparado aqui, que eu acho que vai ser para fechar, né? Acho que nosso tempo já está... Ainda temos um tempo. Temos um tempo? Inclusive tem mais perguntas. Tem mais perguntas. É só para pegar esse gancho aí da sociedade, do poder da decisão. Vai ser respondido em Mateus, você quiser anotar aí, Mateus 25, do versículo 14 até o versículo final aqui, 30, que vai falar sobre as parábolas dos 3 servos, né? O Senhor ia viajar e deixou com os 3 servos a obrigação de cuidar da propriedade, ou seja, ele deixou ali uma tarefa não muito fácil para alguns e fácil para outros. Aqueles que estavam empenhando, quando o Senhor fez ali uma divisão, ele entregou para uns 5 talentos, entregou para outros 2 talentos, entregou para o outro 1 talento. Ou seja, parece uma divisão injusta, né? Injusta na cabeça de quem não pensa em prosperar, né? Aí a Bíblia vai dizer, você vai ler em Mateus 25, 14, fala sobre todo o tema, como que foi o comportamento. O que tinha 5 virou 10, o que tinha 2 virou 4, e o que tinha 1 reclamou, escondeu, de tanto medo, enterrou o talento, entregou para o Senhor e falou assim, ó, tu não é fiel, tu não confia nem no talento que você tem na sua mão. A pessoa tem um talento na mão, seja 1, seja 2, seja 5, seja 10. Tem pessoa que sabe cozinhar, passou uma beleza. Mas não aplica. Não aplica. Então, assim, tem o talento na mão, mas se não tiver desejo de crescimento, talento vira nenhum, perde tudo, enterra. Quem tem 2, às vezes também não tem talento, enterra. Quem tem 5, não tem talento, enterra. Mas se você, aqui a Bíblia diz que quem tinha 5 fez 10, quem tinha 2 fez 4, quem tinha 1 enterrou. Mas se esse 1 tivesse a mesma perseverança, não olhasse para os talentos que o amigo pegou a mais, ele transformava 1 em 2, 2 em 4, 4 em 8 e assim sucessivamente. Vai indo profundamente. Então assim, o talento está na sua mão. E a pergunta fica para você. Quer prosperar? Depende de quem?
Depende de você. Todos nós temos talento. Está na sua mão. É prosperar, é crescer e é multiplicar. Nunca é diminuir, é multiplicar. Tem 10, transforma ele em 20 antes de gastar os 10. Tem gente que não tem talento, passou de fazer nada, mas tem talento de vender. Verdade. É verdade. Tem talento de mexer com o dinheiro. O talento, ele acho que é a maior ferramenta de decisão. Eu tenho talento. Mas tem pessoas que não querem ter talento, né? Esse dia eu vi um vídeo lá, um jovem deitado na cama, era meio-dia, e falou assim, ó, esse aí tá com vontade de vencer. Deitado, dormindo é impossível, né? Tem talento? Tem disposição? Tem saúde? Corra atrás, multiplique. A senha é multiplicar, né? Tem pessoas que às vezes ela monta um comércio, isso é uma dica muito importante. Ela monta um comércio e o comércio dela é preparado para receber R$1.000. Se ela vende R$1.000, ela fica muito feliz. Beleza? R$1.000, ela tem um hábito de vender R$1.000. É uma dica muito importante. Mas Deus quis abençoar e ela vendeu 10 mil. A pessoa se sente milionária. Não, e começa a torrar. Se sentir que está rico, não. Se eu tinha 1.000 e era feliz e eu tenho 10 mil, com certeza o meu talento, ele pode fazer ir muito mais além. Então, ou seja, pegue, multiplique. Todo dinheiro que entrar, tenha metas, né? Metas de pagamento, né? Você tem que sobreviver, tem que pagar aluguel, tem que pagar tudo. Tenha metas, mas tenha também o caixa da sua empresa. Multiplique o seu talento, porque se você só gastar, vai acabar e você vai ficar frustrado, mente cansada, endividado, depressão e ansiedade. É engraçado, pastor, você falando isso, eu lembrei, né, da minha mãe, né, todo mundo sabe da minha história, né, que eu fui criada pela minha avó. Minha mãe era uma pessoa que fazia filho e não criava nenhum, sabe? E minha mãe, eu olhava para ela e eu com 6 anos de idade eu falava assim, eu não quero ser igualzinho nela. Isso é muito sério, né? E eu olhava assim para ela e falava, não quero ser. Minha mãe era uma pessoa prostrada. Minha mãe era uma pessoa que servia Satanás, ela morreu no meio de Satanás. Né? Depois eu quero contar isso com mais detalhes. Né? Minha mãe servia Satanás, ela teve uma vida miserável, morreu na miséria. E era uma pessoa com um dom, com talentos maravilhosos. Minha mãe cozinhava, aonde ela colocava a mão. Gente, eu estou te falando para você. Ela cozinhava como ninguém. A comida dela, eu nunca comi uma comida tão gostosa na minha vida. Mas ela tinha preguiça. Ela tinha procrastinação. Minha mãe, ela tomava remédio e ela dormia 3 dias, 4 dias direto. Né? Pessoas procrastinadas, pessoas sem objetivo, pessoas que não conseguem alavancar. E eu olhava para aquela situação, gente, eu com 8 anos de idade já saí para trabalhar e ela prostrada. Eu olhava para aquela situação porque ela custava vir aqui na nossa casa, lá na casa da minha avó. E quando ela vinha, eu olhava para aquela situação e falei, gente, como é que pode ser uma pessoa tão prostrada? Eu com 8 anos de idade pensando nisso dela. Né? Pessoas prostradas que nunca chegou a lugar nenhum e eu vi as pessoas oferecendo para ela. Trabalha aqui comigo, trabalha que faz, vem cozinhar aqui para mim. Ela tinha oportunidade, mas não pegava. Mas não pegava. Né? Eu pensava assim, gente, ela poderia montar um restaurante, ela poderia fazer marmita, ela poderia fazer algo, né? Ir para uma cidade grande. Porque eu com 8 anos de idade, eu já pensava muito grande. Eu já pensava em sair daquela cidade e crescer. E ela sempre com aquela mente dela, sabe? E eu falo isso porque tem pessoas que às vezes conviveu com o pai e com a mãe, naquela situação, e são maldições hereditárias também. Tem né? que ser quebrada. Tem que ser quebrada. E ali eu quebrei isso na minha vida, eu falei, gente, eu não quero isso pra minha vida. Eu quebrei aquela maldição. Porque é necessário a gente quebrar essa maldição também, né? Então, são histórias verídicas de pessoas que viveu isso e é um ciclo vicioso. Né? Que ali eu passei, né? Aí de repente, se eu não quebrei, a minha filha também vai passar. É verdade. Né? E às vezes, se você não quebrar, alguém vai te lembrar. Vai falar com você assim, ó. Como que você vai ter algum objetivo na vida se sua mãe não teve? Eles vão querer nos comparar, né? Como você vai crescer na vida, eles viram pra mim. Se seu pai era um alcoólatra, como que você vai fazer para mudar essa situação? Tem que quebrar essa maldição. Tem que quebrar essa maldição, mudar a mente, renovar a mente, né? Não saber que o propósito de todos não é igual. Não. É diferente. Mas eu acho que você deu o primeiro passo para isso, né? As pessoas ficarem esperando essa mudança, não tem como. Você dá o primeiro passo é reconhecer que você não vai ser como alguém foi, né? E ainda decretar, eu não quero. Não quero. Eu não quero ser. Porque isso também é uma decisão. Eu não quero ser. Eu escolho não ser. É verdade. E uma coisa também, só para ficar frisado aqui,
Tem pessoas que reclamam muito do tempo, né? Falam assim, eu quero montar uma empresa, quero montar isso, tal, eu quero comprar meu carro, quero comprar minha casa, fazer isso. Eu quero, tá. Mas está preparado para receber o que você quer? A gente tem que preparar. Nessa passagem do talento, um recebeu 5, um recebeu 4 e um recebeu 1. O que recebeu 1, ele perdeu. Quer dizer, tem pessoas que às vezes não têm a capacidade de receber alguma coisa grande. Porque se receber, perde. Eu não conheço um Deus que entrega alguma coisa para alguém perder. Então tem hora que a gente tem que trabalhar nossa mente. Mente cansada, Deus vai entregar uma coisa para alguém com a mente cansada? Deus vai entregar uma oportunidade para alguém que não tem objetivo? Por que ele vai entregar? Essa pessoa não vai dar nem ênfase ao que Deus está entregando. Então se tiver com a sua mente cansada, sem objetivo, o negócio é só reclamar e falar, não consigo ter nada. Por quê? Eu não estou preparado para isso. Mas se eu me posturar, eu errei até aqui, Patrícia, mas eu vou mudar. Eu não queria trabalhar, vou começar a trabalhar. Vou me posicionar. Eu não queria acordar cedo, vou acordar cedo. Eu não queria vender as coisas, vou começar a vender as coisas. Isso é postura. Não é porque você não teve a oportunidade ainda que você nunca mais vai ter. Não, depende da sua postura. Se você tiver uma postura diferenciada, tudo se muda na sua vida. Tudo transforma, mas depende de você. Eu quero vencer, acorda cedo. Eu quero ter a minha empresa, vou vender chup-chup, acorda cedo. Faz 10 chup-chup, você tem capacidade de 10, faz 10. Vendeu os 10, faz 20, faz 30. E assim você vai. Você vai correr atrás dos seus objetivos. Então, assim, tem coisas que Deus não entrega pra gente, que nós não estamos capazes de receber. Se nós recebermos do jeito que nós estamos agora, nós perdemos. Deus não perde batalha, não perde. Em ondas velhas. Deus não coloca azeite em ondas velhas. Não coloca. Vai perder essa unção, vai jogar fora. Jogar fora. Não tem como. Sabe, pastor, eu falo muito. Mas eu também, eu presto muita atenção no que as pessoas falam. Parece que não, mas eu presto muita atenção. Eu gosto muito de escutar. Eu gosto muito de aprender com pessoas. Né? Principalmente com pessoas idosas, né? E é engraçado que quando eu trabalhava no Belo Horizonte, eu sempre fui conversar com as pessoas, andar na rua com as pessoas e tal. Aí um dia eu fui comprar uma água de um rapaz. Aí eu falei pra ele assim, falei, nossa, tá quente hoje, a gente entrou ali no assunto ali. Aí ele falou comigo, está muito quente, hoje eu já vendi não sei quantas águas. Aí ali eu tive interesse de perguntar pra ele, falei, quantas águas você vende por dia? Aí ele falou assim, olha, geralmente eu vendo umas 300 águas por dia. Eu falei, sério, moço, 300 águas por dia? Já fiz as contas na minha cabeça. Né? Já fiz as contas na minha cabeça. Aí ali eu falei pra ele assim, como que você começou com esse emprego vendendo água na rua? E ele disse, tudo começou durante uma tempestade. Eu falei assim, sério, eu já era cristã. Foi durante uma tempestade, eu perdi um emprego ali, deu epidemia. Não foi epidemia, foi uma crise muito forte no Brasil. Aquela crise que muita gente perdeu o emprego. Né? Foi naquela época, não foi na epidemia, não. Aí ele falou comigo assim, aí eu perdi o meu emprego. Eu morava de aluguel. A minha esposa, nós temos 4 filhos. E lá em casa assim, foi tudo atrás do outro, assim. Só eu que trabalhava lá em casa. Eu perdi o emprego, a empresa me mandou embora. Eu fiquei só com o dinheiro do acerto. Eu andava nos lugares e não achava emprego. As portas tudo fechadas, eu aquele desespero, criança para tomar leite. E eu aquele desespero, olhava para minha esposa assim. E ali eu falei assim, gente, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Aí ele colocou a mão na cabeça e disse, Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que sustentar a minha família. Aí dizer que teve a ideia. Pegou uma caixa, conversou com um rapaz lá do comércio. Falei, eu posso deixar as águas aqui? E eu posso deixar as águas, que eu vou pegando as águas. Comprou uma caixinha pequena de isopor. Comprou gelo, colocou as águas e saiu andando na rua de Belo Horizonte. E ele ali que começou a dizer que ali, e foi brotando, quando ele estava comprando 3 fardos de água, quando ele estava comprando 4 fardos, 5 fardos, quando ele estava comprando saco de gelo, quando ele estava andando com a caixa maior, né? Ele acreditou, né? E aí diz ele que ali ele comprou a casa que ele morava. Tá vendo? E ali ele foi investindo em casas de aluguéis, né? E ali ele foi investindo o dinheiro dele, né? E ele ali não começou com caminhão-pipa, né? Não começou com caminhão-pipa. Com água, né? Com água pequena. E ali eu disse, moço, mas a sua história, você tem que contar a sua história. Você tem que contar a sua história, uma história de renovação, de transformação. É uma história grandiosa para outras pessoas que estão passando por isso. É verdade. Né? Por isso que eu falo, a gente às vezes, pastor, a gente quer começar pelo grande. Pelo grande, né? Pelo grande. E outra coisa também, acho que a pessoa também tem pessoas que reclamam demais. Murmura demais. Murmura demais. Né? O sol tá ruim, tá chuva, tá ruim, tá de noite, tá ruim, tá de dia, tá ruim. Ele aproveitou o sol. Aproveitou o sol. Acho que o jeito certo é você sair no sol quente para vender picolé. E se chover, tem a capa de chuva para vender também.
Voz de empreendedor. Eu já quero deixar aqui uma pergunta, que essa pergunta nós não podemos deixar de fazer, não. É como colocar fé em ação lado a lado. Essa é forte. Fé e ação. Lado a lado. E eu vou adicionar mais uma coisa. Fé, ação e administração. Eita! Não adianta nada você ter muita fé e pouca administração. Não adianta você ter muita ação e não ter fé. Né? Ter fé. Eu tô agindo, mas está acreditando? Não. Só tá agindo. Né? E administrar tudo que a sua fé um dia acreditou, que a sua ação resultou, entregou nas tuas mãos e administrar. Tem muitas pessoas com muita fé, mas pouca administração. Né? Pega um caminhão de areia e escorre pelas mãos. Né? Tem pessoas que pegam um grão e transformam num caminhão. Então assim, fé, ação e administração, ela tem que andar lado a lado. Né? A sua fé te faz você ter ação. Né? E a tua ação te traz resultado. E os teus resultados, você tem que ter uma boa administração para saber cuidar de tudo isso. Eu acho que é tudo um conjunto, né? É um conjunto. Fé, ação e administração. Eita! Né? Acho que nós já estamos quase no fim. Eu quero deixar mais uma pergunta. Qual o melhor momento de tomar decisão quando o negócio não vai bem? Tomar decisão às vezes de fechar, de começar outro novo negócio. Saber que aquilo lá não dá mais. Não dá mais. Cabeça fria resolve as coisas melhor. Cabeça fria. Porque às vezes quando o negócio não vai bem, é muito ruim você ter uma empresa, você tem que pagar funcionários e às vezes você não está gerando aquela riqueza, né, da empresa para poder suprir as coisas. Né? Se é uma pessoa que não administra bem, todo o dinheiro que ela ganhou lá atrás e ela gastou, ela passa por essa dificuldade. Mas se você é um bom administrador e você tem as reservas, né, tem que ter a reserva, a fase ruim você vai pegar aquela reserva para pagar aquele momento. Mas não pode continuar assim. Porque aquela reserva vai acabar. Se você não coloca mais, a reserva acaba. Então, cabeça fria, nada precipitado com cabeça quente no dia de discussão. Às vezes você está numa empresa ali, discutir com o cliente e tal. Eu vou desistir dessa empresa porque eu discuti com o cliente. Não. Acalma, vai para casa, fique cabeça fria e toma a sua decisão. Nunca tome decisão alterado. Nunca tome decisão também por causa do momento que você está vivendo, né? Acalme, analise de fora. Às vezes, pega de fora então ali, ó, minha empresa é essa aqui, meu problema está sendo esse. Tem como resolver? Não tem como resolver? Eu preciso mudar. Você não pode se aconselhar com uma pessoa mais madura. Tem isso também, tem pessoas maduras. A gente tem que ouvir muitas pessoas. Né? Tem muita gente com muita história aí, de superação muito maior do que a nossa. Então, quando você for dar água, isso me motivou muito mais, né? Você vê que do pequeno o cara foi lá no grande, daqui a pouco ele está exportando água. Né? Eu já ouvi várias histórias. Eu vi história de uma moça catando latinha. A senhora catava latinha, eu conversando com ela, falei, nossa, você cata latinha e dá dinheiro mesmo? Eu pergunto, gente. Né? Ela falou comigo assim, comprou 4 casas com dinheiro de latinha. E eu hoje já está com 70 anos, né? Ela falava comigo com 70 anos, criou os netos dela. E ela disse pra mim que ela começou a catar latinha assim, porque o marido dela morreu. Sim. Né? E ela ficou viúva muito nova. E ela com 4 filhos para criar. E ela não sabendo, né? A hora como que ela ia fazer trabalhar o dia inteiro de carteira assinada? Não tinha como. E ela, nos horários que as crianças estavam na escola, né, as crianças estavam de manhã cedo, ela ia de manhã cedo nos lixos, né, em Belo Horizonte, no prato, gente. Ali em Belo Horizonte, ela andava tudo ali. Eu sempre vi aquela senhora e eu falei, vou perguntar para ela. E ela falou que catou latinha a vida toda. Com latinha e ela conseguiu conquistar o império. Tá vendo? Né? Porque às vezes a gente acha que... E ela tinha objetivo, né? Que a gente vai crescendo no grande. Não tem como. É o pequeno, no simples, né? Com objetivo. E ali também, pastor, entra a história também de José. José, para se tornar um governador, ele escalou várias escadas ali. Né? Ele passou de sofrimento. Né? Ele não chegou lá sendo governador. Deus tinha um projeto para ele de governador? Tinha, ele nem tinha esse projeto. Mas Deus já tinha esse projeto para ele. E é tão interessante que ele escalou ali, cada degrau, para chegar ali no governador. Deus preparou ele para ele governar. Porque primeiro ele começou a governar lá na prisão. É verdade. Então... E sobre José, tem porta que fecha para você que é de Deus. É de Deus. Quando você tem uma porta aberta e o homem quer fechar, ele não vai fechar.
Não se preocupe não com o seu concorrente. Ah, meu concorrente quer fechar minha porta. Não vai. Se você tem objetivo, seu produto é bom, você se empenha para que a sua empresa prospere, então fique tranquilo. Seu concorrente pode abrir a maior empresa na sua frente. Você vai vender do mesmo jeito ou até mesmo mais. Mas tem porta que se fecha para que Deus empurre a gente. Porque senão, se a porta não fechar, a gente fica acomodado. Comodismo. Tem pessoa que Deus precisa expulsar. Tem que expulsar. Eu na pandemia, eu tenho tanto testemunho que eu vou escrever um livro. Eita, Glória. Mas o seu testemunho não é para te vangloriar, é para ajudar pessoas. Né? Tudo que você vive de sofrimento, e você pegou esse sofrimento e transformou numa oportunidade, é para que glorifique o nome de Deus e pessoas aprendam. Eu na pandemia, eu não tinha hábito de guardar reserva. Por isso que eu falo muito de reserva. Pessoal, gente, guarde dinheiro. Guarde dinheiro. Não espere ter que faturar amanhã para fazer o pagamento de hoje, não. Não, guarde dinheiro. Né? Se você quer fazer uma viagem, faça viagem. Faça planejamento. Tenha reserva. Chegou a pandemia, eu no começo da empresa, assim, aprendendo ainda a fazer uma gestão, tal, trabalhando, pagando todo mundo certinho. Entrava, pagava. Não sobrava muito porque eu não tinha muito dinheiro. A minha empresa era pequena. Então, assim, o que entrava, eu pagava os poucos funcionários que eu tinha, pagava madeira, pagava material, e o que sobrava fazia o sustento da minha casa. Mas às vezes o que sobrava para mim, eu podia ter guardado um pouco mais. A pandemia veio e eu não tinha reserva. O que aconteceu? Falei, Deus, e agora, né? O homem começou a fechar a porta para mim. O galpão que eu alugava, ele pediu de volta porque a pandemia veio e ele teve um problema com o lugar que ele trabalhava e tinha que voltar para o galpão dele. Ou seja, ele estava prosperando e eu estava no galpão dele. Como a pandemia veio, ele também não tinha administração boa também, não prosperou lá, ele tinha que voltar para o galpão dele. Então eu fiquei sem a fábrica. Passou um pouco, o cara que tinha loja, também aluguel também, me pediu a loja, porque também tinha um ponto no centro histórico. O centro histórico deu ruim, ele precisava da loja. Fiquei sem fábrica, sem loja e sem dinheiro. Falei, Deus, mas por que o povo está fechando a porta para mim assim? Aí Deus falou assim, ó, não é eles que estão fechando. Eu estou te obrigando a crescer. Eu estou te obrigando a você prosperar. Porque do jeito que você está aí, você vai ver essa vida toda aí, ó, só assim, ó. Vai rodar e não vai fazer nada. A gente fica igualzinho roda gigante. Aí eu recebi até uma zombaria de... A gente tem pessoas que não querem nosso bem, a gente sabe que a gente tem. Mas não se preocupe com isso não. Deus cuida disso, né? E as pessoas falam assim, e agora, né? Pediram o galpão, pediram a loja. Como você vai fazer? Eu falei, eu não sei não, mas Deus vai fazer. Então Deus pegou aquela porta fechada, me levou para um outro lugar. Tem lugar que é atrás da vida da gente. É verdade. Eu não prosperava. Eu fiquei durante 4 anos no local e só saí porque Deus me tirou de lá mesmo. Apertou tanto que me tirou de lá mais. Que eu não conseguia comprar um tênis. Era só dinheiro para pagar a conta. Só girar. Uma empresa que você só paga a conta errado. Se você não prospera, então às vezes acaba melhor trabalhar para os outros. Não é assim? Você não está prosperando. Alguma coisa errada tem. É o local. Tem local que amaldiçoa. Então Deus me tirou de um lugar, para concluir, e me levou para outro lugar. Em pouco tempo, as pessoas que zombaram das minhas 2 portinhas, que era a minha loja, 2 portinhas, e falaram assim, e agora? Fechou, né, as 2 portas, né? Deus, ele prosperou tanto na minha vida, porque eu saí do local, que a loja que eu estou hoje tem 11 portas. Glória a Deus. Deus é um Deus que multiplica. Multiplica. Se eu ficasse lá, estaria às vezes do mesmo jeito, ó. E ele te expulsou. Me expulsou. Tem porta que se fecha, irmão? Não chora não. Se for de Deus, Deus vai abrir portas melhores. Se for o homem, Deus também vai abrir portas melhores. Então assim, ó, não se preocupe. Porta que se fecha e Deus está no controle da sua vida, você é fiel, você é uma pessoa que sabe o que você quer, tenha certeza que Deus vai abrir outras portas muito melhores para vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por nós, nós ficamos a noite inteira aqui. Fica a noite inteira. Porque os assuntos é muito Mas maravilhoso. vamos deixar um pouquinho para a próxima, Para a próxima, né? Vai ficar para o terceiro módulo, né? Em nome do Senhor Jesus. Isso. Inscreva no canal, galera. Inscreva no canal aí, Encontro com Jesus, o Espírito Santo. Deixe seu like, né? Em nome do Senhor Jesus, compartilhe esse podcast com alguém. Porque tem pessoas passando por situação, tem pessoas que precisam recomeçar, tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que estão passando necessidade de fome, gente, de comer, igualzinho eu passei mesmo. Abrindo meu armário, não tinha um leite para dar minha filha. E ali a gente teve que recomeçar de novo.
né? Então, compartilhe esse podcast com alguém, para as pessoas aprenderem. E comece, gente, sempre, né, de acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo. Não se preocupe em começar grande. Comece pequeno. Comece pequeno. Com o seu talento e multiplique o seu talento. Investigue o seu dom, os seus talentos, os seus projetos. Às vezes você quer fazer um restaurante, comece com uma Mamitex. Né? Começa fazendo aí um bolo de pote, começa fazendo aí um empadão. Eu já trabalhei também com empadão. Né? É um investimento muito bom. Bolo de pote é um investimento muito bom. Muito bom. As pessoas às vezes não pode comprar um bolo grande, mas compra um bolo pequeno, um bolo de pote recheado, gente. E outra coisa, dedicação. Né? Higiene. Depende, entendeu? Da gente, tudo depende da gente, o crescimento depende da gente. Depende se eu quero me posicionar, se eu quero fazer. Então tudo depende de nós. Deus ele tem tudo para dar para nós. Deus ele tem o melhor para nós. Né? Tanto é que lá no final ele fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Deus ele não agrada de você passar necessidade, não agrada de você viver num trabalho, né? Você trabalhar num trabalho que você não goste. Deus também não é a favor disso. Ele quer mudar a tua história. Né? E na mesa dele sempre vai ter cura. Amém? Venha para a mesa dele para vocês aprenderem mais. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida grandemente, que Deus abençoe sua casa, que na sua casa não venha faltar a presença de Deus, que na sua casa não venha faltar o amor de Deus, não venha faltar a paz que nós precisamos, que não venha faltar a prosperidade do Senhor, porque você tem que ter prosperidade de Deus, que vem de Deus, amém? Que no seu celeiro seja abençoado, que aonde você tocar, que você venha prosperar em nome do Senhor Jesus, que eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe sua casa, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, novamente, de estar aqui nessa mesa. Recebi muitas curas aqui hoje e eu quero dizer que esse podcast é um podcast de Deus, né? Porque a gente poderia ter um roteiro ali para fazer, não, mas a gente prefere pelo Espírito Santo de Deus, né? A gente pode planejar, mas a vontade é de Deus. Não é só você que está aprendendo, nós aqui também, estamos falando de algum assunto, nós estamos aprendendo. Então, gratidão por esse podcast, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. E eu que agradeço, né, por ter vindo aqui, né, nos mostrar um caminho, né, porque poucas pessoas falam, né, daquilo que viveu, daquilo que está fazendo. As pessoas têm a mania de, tipo assim, não vou mostrar o caminho para ninguém prosperar, porque eu quero estar sempre à frente. Não. Tem pessoas que guardam conhecimento. Não guarda conhecimento, não. Passe à frente, porque esse conhecimento Deus te deu e te dá muito mais, né, quando você passa para as pessoas. E eu que agradeço, que Deus continue prosperando, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, os seus dons, os seus talentos, Deus continue abençoando o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu. Eita, glória a Jesus, maravilhoso. Até a próxima, se Deus quiser. Compartilhe aí esse podcast com alguém. Eita, glória. Porque na mesa de Jesus tem o quê? Tem cura. Tem cura. Eita, glória. Glória a Deus. Aleluia.